Sejam bem-vindos a mais uma edição do Chá e Prosa com Alexandra Gomide, terceira temporada. Hoje recebendo aqui no estúdio o chefe Beto, que trabalhou em renomados restaurantes em São Paulo e hoje está num renomado restaurante aqui em Braga, não é isso, chefe? É isso, muito boa tarde, bom dia, dependendo de onde você estiver, que loucura. Vamos lá. Esses restaurantes que trabalhei, muito conhecidos em São Paulo, alta gastronomia, e de São Paulo, Brasil, para Braga, Portugal. Perfeito. Então, chefe, começa contando pra gente o restaurante que você está hoje. Antes da pandemia, como que vinha o ritmo do restaurante? É bastante movimentado? Quais que eram as expectativas? Eram bem puxados. Aqui no período que eu estou aqui em Portugal, aqui em Braga, esse restaurante, ele sempre foi um restaurante bem conhecido aqui em Braga. Trabalha-se bastante nele. Antes da pandemia, vínhamos ali com uma movimentação de 120, 150 pratos diários. Diários? Isso, diários. Uau. Divididos em etapas, almoço e jantares, né? Uhum. Falo isso só em almoços. E jantares vinha aí para base dos 90, 100 pratos também. Então era 150 mais uns 90? Isso, exatamente. Uma Bem quantidade corrido. diária significativa. Sim, com certeza. Trabalhávamos muito assim nesse período antes pandêmico, né? Perfeito. Então, e as expectativas para esse ano, principalmente para o turismo, esse ano, esse período verão, agora estava todo mundo aqui em Braga com muita expectativa, porque a cidade vem a cada ano recebendo mais e mais turistas, mais e mais divulgada e conhecida. Eu imagino que a expectativa de vocês também na restauração era muito boa, muito grande. Sim, tínhamos uma expectativa muito grande. Imaginávamos que iríamos trabalhar mais do que o ano passado. Eu tenho ouvido isso muito, Por conta da movimentação, Braga está sendo uma cidade muito conhecida, o pessoal quer muito vir conhecer. E dentro dessa área de restauração, hotelaria e restauração, a gente estava com uma expectativa muito acima da média, né? Onde estaríamos Sim. trabalhando, imagina, fazia 120, 150 pratos, a gente pensava em quase que dobrar isso. Olha, Fugiu bem da otimista realidade. mesmo, né? Fugiu da realidade. Perfeito. E aí, chefe, veio a pandemia. De que forma a pandemia afetou o restaurante, em específico esse restaurante que você trabalha? Drasticamente. Afetou drasticamente o nosso patrão. Ele pensava em até a demissão da equipe toda, né? Inicialmente, em demitir No todo auge mundo, do susto, né? porque achou que ia ser uma coisa que não ia ter uma reversão muito rápida. Sim. Mas fomos surpreendidos, né? Ele conseguiu fazer uma manobra, a gente junto, pensando e fazendo. Pois é, mas situações. então antes da gente começar a contar um pouquinho isso aí, só vamos confirmar aqui. Então, não chegou a ter demissão? Não tivemos nenhuma Não baixa. precisou? Não precisou. Foram ao trancos e barrancos, mas conseguimos gradualmente assim alcançar o objetivo. Ainda não está como esperado, claro, Sim. mas devagarinho. Mas como que vocês fizeram durante o confinamento? Porque fechou total, ou não? Fechou. A princípio, a primeira semana foi fechado, mas como veio uma ordem que poderia estar fazendo o takeaway, o delivery, vocês foram pro delivery. fizemos o takeaway, onde revezávamos a equipe. Então, dentro da cozinha, não é uma cozinha muito grande, temos 6 funcionários na cozinha. Então, durante esse período, quando estava crítico, a gente tinha 3 numa semana, na outra vinha 3, e a gente ficava revezando, trocando, para não estar aglomerado também, né? Por conta da restrição. Mas chegavam os pedidos? Teve esse Sim. atendimento mesmo? Positivo? Até teve, não foi assim muito positivo, mas melhor do que fechado. Com certeza, né? com certeza. Como diz um ditado, é melhor pingar do que secar, né? Exatamente, exatamente. E agora, depois da retomada, como é que foi essa volta suas ali na restauração? Isso é muito importante, gente. Quando eu convidei o chefe Beto para conversar com a gente aqui hoje, porque muitos brasileiros estão trabalhando justamente na restauração aqui em Portugal. Então é importante a gente conseguir ouvir, né, ter a oportunidade de ouvir essa experiência vivida por um dos nossos brasileiros. Essa retomada, o que mudou lá dentro do restaurante para que vocês pudessem abrir? Teve toda aquela restrição, as medidas de segurança dentro da saúde, né?
distanciamento, para que pudéssemos voltar a trabalhar, e onde foi um pouco complicado. Você imagina, dentro desse confinamento todo mundo aflito já de estar fechado dentro de casa. Querendo ir para a rua, né? Quando houve a oportunidade de abrir as portas dos restaurantes e as pessoas poderem, queriam ir todos, né? Então a gente teve assim, até problemas iniciais, porque queria muita gente voltar ao mesmo tempo, frequentar o restaurante, os clientes habituais. Não tínhamos os estrangeiros, não tínhamos os turistas. Mas o restaurante por si só já tem uma movimentação local muito grande, né? Sim, temos. E nisso foi esse problema que tivemos, foi assim, que todo mundo queria vir, estar dentro do restaurante e não podia. A gente tinha que limitar a entrada dos funcionários, limitar a entrada dos clientes, porque tinha até aquela coisa de policiamento, fiscalização, sim. né? Então, tivemos problema na primeira semana de polícia chegar porque aglomerava na porta. Obrigar a botar todo mundo para fora. Lá tem esplanada? Tem uma esplanada, temos uma esplanada. E teve um momento que teve que fechar o restaurante, colocou o cliente para dentro, depois não podia ficar dentro, teve que pôr todo mundo para fora. Então foi uma complicação. Mas isso daí foi organizado. Uma situação desafiadora. Sim. E hoje estamos seguindo, mas ainda assim com as restrições, né? E me fala uma coisa, hoje, como que o restaurante está? No almoço, em média, eram 150 pratos, né? Refeições diárias. Sim. Hoje, como é que está esse número? 30, 40. A queda é muito grande. Muito Isso grande. Porque é um restaurante que tem uma... ele é um restaurante renomado, é conhecido, já tem uma clientela fixa e mesmo assim a queda foi muito grande, né? Muito grande essa queda. Então a gente de 120, 150 cair para 30 não é fácil. Acumula tudo, como fala o giro do capital. Sim. Tanto para o restaurante, para os funcionários, é uma loucura. Mas ainda assim estamos conseguindo seguir sem baixa do pessoal. Isso é muito interessante, né? Ele conseguiu segurar. Vocês foram para layoff, alguma coisa? Fomos para layoff, entramos em layoff. Parte do pessoal, aquela queda dos 30% de salário. E difícil, né, de manter. Na verdade, a gente fala o seguinte, nesse momento, é um momento que os funcionários têm que entender o lado do patrão, o patrão tem que entender o lado dos funcionários, os clientes têm que entender o lado do restaurante. Quer dizer, nós temos que estar juntos mesmo, né? Tudo tá ligado, né? Exatamente. Tudo depende do outro, Exatamente. Né? Um depende do outro. Mas em linhas gerais, então, tá caminhando. Tá. Devagarinho estamos conseguindo passar por essa fase difícil, né? E espero brevemente a gente poder voltar ao normal, voltar ao que era. Perfeito. Agora, chefe, esse número que você me passou aí é agora em pleno verão, né? Pleno verão. Essa movimentação já envolve alguns turistas, porque a gente já percebe vários turistas aqui em Braga. Agora sim, algumas fronteiras sendo abertas, né? Sim. Temos aqui alguns turistas chegando e esse número subiu um pouquinho, né? Dos 30, dentro daquele globo que estávamos, fechadinhos. Agora a gente faz aí em torno de uns 80, 90 pratos. Ah, perfeito. Então quando você fala o número 30 é o número local, é o número... Exato. Perfeito. Exato. Mas que bom. Então, de certa forma, é aquilo, né? Tá chegando. Tá chegando, tá movimentando. Tá. Melhor do que parado, né? Era para estar aí numa média, se fosse um verão normal, acredito que fazer uma média de entre jantares e almoço, 200, 250 pratos. Fáceis. Nesse período, então, né? Pois é. Agora, chefe, conta pra gente aqui fala um pouquinho do seu trabalho como chefe. Você trabalhava em São Paulo, não é isso? Sim. Em restaurantes renomados em São Paulo. Veio pra cá, ninguém te conhecia, você teve que se apresentar. Claro. Como é que foi essa chegada? Conta pra gente, porque eu imagino quem está lá no Brasil com essa expectativa e trabalha nessa área. Acho que queria ouvir um pouquinho. Conta pra gente. Essa chegada, pra mim, foi muito boa. Porém, eu tenho o conhecimento do meu trabalho, do que eu faço. Eles aqui não tinham. Eles não me conhecem. Então, a dificuldade maior aqui é você chegar com os seus pratos, você chegar com a sua bagagem e apresentar para eles. Aqui ele fala, olha, você me diz que é chefe de cozinha, mas eu não te conheço. Você vem, trabalha para mim,
um determinado período, depois disso a gente vai se ajustando. Vamos ver o que a gente vai fazer. Eu preciso conhecer o seu trabalho, você precisa conhecer a casa, conhecer o seu trabalho, e isso é uma coisa natural dentro da restauração. A gente precisa chegar, mostrar para eles o que faz e depois ganhar confiança e eles começarem a deixar você trabalhar. Comigo está acontecendo agora. Ainda pouco tinha restrições para eu apresentar coisas novas. Né? Eles, porque ainda não tinha segurança, né? Não isso tinha. que eu ia te perguntar. E você trabalha com pratos brasileiros, portugueses? Como que é isso? Na verdade, eu já vou um pouco para a linha internacional. Internacional. Eu faço um pouquinho de tudo, né? Entre doces, sobremesas, molhos, tudo um pouquinho. Itália, Japão, França, Brasil, Portugal agora, que é uma gastronomia que eu no Brasil não explorava muito, mas estou aprendendo a gostar. É uma gastronomia que a gente pode fazer adaptações, aceitam adaptações também, assim como a nossa gastronomia no Brasil. Sim, sim. Então agora você está tendo a oportunidade de experimentar, de criar. Exatamente. Que fantástico. Você chegou a passar por outros restaurantes? Sim, sim. Aqui, do tempo que eu estou em Portugal, eu passei por três casas. Três casas? Muito boas, por sinal. E a gente foi seguindo. A primeira que eu não continuei, não dei seguimento, foi porque trocou. Ele chegou a fechar o restaurante por um período. E depois um outro grupo assumiu, até grupo de brasileiros assumiram lá, só que eles já tinham equipe formada, tudo bonitinho. Sim. E nisso já fui para outra casa e estou nessa agora até hoje. Está feliz lá, está Bem, satisfeito? bem. Que coisa boa. Como que você percebe, em linhas gerais, agora a gente está no meio da pandemia, é mais complicado, mas em linhas gerais, para chefe de cozinha, aqui em Braga, Portugal em geral, você deve ter uma visão, uma noção, eu imagino que tenha pesquisado por todos os lados, né? Até mesmo antes de vir. Exato, né? Antes de sair do Brasil, eu já vim com um contrato praticamente já fechado, certinho. A princípio eu tinha 3 propostas ao sair do Brasil. Tinha proposta para Lisboa, tive proposta para Porto, acabei que caí aqui em Braga de paraquedas. Que bom, caí né? em Braga de Que paraquedas e amei, me apaixonei pela cidade e aqui fiquei. Né? E essa área da gastronomia em Portugal, ela é muito aberta. Agora mais restrita por conta dessa pandemia, mas é uma área que ainda tem muito para ser explorado, tem espaço para todo mundo nesta área. Perfeito. E me fala uma coisa, você chegou a receber convites, né, de outros lugares também? Outros países, inclusive, Sim. fiquei sabendo, olha que chique tá nosso chefe. Sim. Depois que a gente começou a explorar mais o Instagram, apresentar meu trabalho, os pratos que eu elaboro, teve chefes de outros países que começaram a acompanhar, gostaram. Um deles é de Londres, queria me arrastar para lá, mas aí entrou a pandemia e acabou que não deu certo. Ficou quietinho, tá bem. Isso, estamos quietinhos. É melhor ir um passinho de cada vez, né? Perfeito, perfeito. Como que você pode falar pra gente, se é que você percebeu o comportamento, que como você trabalhava com isso já nessa área lá no Brasil, você está acostumado com o público brasileiro. Aqui você acabou se deparando com o público português, pelos próprios restaurantes que você foi trabalhar. Você percebe diferença no comportamento de consumo dos dois, do brasileiro e do português? Com certeza, muda muito. Muito porque no Brasil nós somos muito abertos a conhecer coisas novas. E eles aqui são mais restritos, eles são mais resistentes a conhecer coisas, né? Alguns deles, não digo no geral, mas alguns deles eles são mais fechadinhos ao tradicional. Eles prezam muito pelo tradicional, pela cozinha tradicional portuguesa. Né? Então a dificuldade que a gente tem de implantar um prato é justamente esse. De aceitação, né? Exatamente, de trazer até coisa nova. Até para fazer experimentar, para poder aceitar. Exatamente. Porque não conhece, muitas das vezes não conhece, nunca ouviram falar, acham estranho uma textura. Um prato que eu fiz aqui não é brasileiro, é um prato italiano. E olha, é na Europa. Eles deveriam ter uma proximidade maior, mas não tem. E foi um nhoque. Apresentei o nhoque e teve resistência. Nossa, é meio estranho, achei a textura diferente, mas... Que legal, gente. Mas hoje já comem o nhoque? Você Comem. Hoje pedem para fazer, mas... Olha que legal. Mas é a aceitação, você apresentar e a aceitação é que é mais difícil. Sim. Mas depois que comem e aprovam, aí vai. Perfeito. Chefe, agora uma curiosidade minha, imagino que de muitos brasileiros também. A gente sempre ouve falar que trabalhar em restauração aqui é muito pesado. Você que tem essa experiência lá e cá,
Tem essa diferença mesmo? Tem e não tem, né? Porque vamos lá, esclarece isso aí pra gente. Nossa área de gastronomia, cozinha, ela por si só, ela já é muito estressante. Ela exige muito, de todos, né? Desde o auxiliar da cozinha até o chefe da cozinha, ele exige muito. Lá, nós temos a pressão da correria, a pressão dos pratos, tudo na movimentação mesmo do dia. Aqui nós temos a pressão em dobro, que você tem a pressão do movimento e dos patrões que estão em cima. Lá nós não temos isso. É porque aqui os patrões ficam dentro. Ficam dentro, exatamente. Lá não, lá é uma coisa mais impessoal, restrita, uma coisa que o patrão não está muito em cima. Mas mesmo assim tem os seus superiores, tem a gerência, tem tudo. Aqui o gerente costuma ser o próprio patrão, né? Exato, exato. Então é isso, aí fica essa pressão duplicada, né? A diferença é essa, mas... Mas a carga de trabalho, você percebe alguma diferença? Não. Não chegou a Não sentir? cheguei a notar assim. A diferença aqui é que eles têm o hábito de fazer aquele horário repartido, né? No Brasil a gente faz um horário corrido, aqui não. Aqui você trabalha um período, o restaurante fecha por um período Sim, sim. e depois segue novamente no jantar. No Brasil ele faz dividido em 2 equipes, né? Mas o restaurante não fecha. No Brasil o restaurante é aberto das 8 à meia-noite, direto. Aqui não, aqui eles costumam dar um intervalo. Perfeito. Eu acho importante a gente ouvir isso, gente, porque a gente escuta muito mesmo. Falar, mas é muito estressante, a restauração não é para qualquer um. Mas, ao mesmo tempo, isso aqui é uma leitura minha, e aí está batendo muito com o que você está me dando de retorno aqui agora. Eu imagino o seguinte, o que ocorre, que a gente vê hoje, muitas pessoas que não eram da restauração no Brasil, e aqui se viram como a única oportunidade de trabalhar, ir para a restauração. E aí choca. Sim. Eu acho que é muito isso, né? Sim, muitas pessoas que vêm de outras áreas e vêm não como uma oportunidade, mas como opção. Exatamente, né? exatamente. Como opção. É o que eu tenho para fazer, eu preciso trabalhar, eu preciso ter uma renda e pego o que vem pela frente. E aí, eu me surpreendi com o primeiro ajudante que eu tive aqui, quando cheguei no primeiro restaurante, o rapaz ele trabalhava em banco. E veio trabalhar... Não, isso é muito comum, por isso que eu tô falando, a gente escuta isso muito. Isso, e ele veio trabalhar como auxiliar de cozinha. Hoje ele tá um excelente cozinheiro. Hoje ele se apaixonou pela restauração. Olha, de uma que forma legal. que ele falou, eu não quero outra coisa. E ele tá se dando muito bem. Porque gastronomia é amor, né? Tem que gostar. Tem que gostar do que faz. Eu costumo falar pro pessoal que trabalha comigo, se você não trabalhar aqui porque você gosta, não adianta que você não vai ficar. Chega funcionário novo, você tem que gostar. Se você vier pelo dinheiro, você não fica. Não adianta, porque é uma coisa muito puxada, é estressante. Exato. Então me fala uma coisa, eu já até imagino a resposta, mas a gente pergunta. Valeu a pena vir para Portugal? 100%. 100%. A segurança que a gente sente aqui é indescritível. E você vem com a família, né, gente? Totalmente. A família tá aí. No Brasil, a gente não deixava a minha filha sair sozinha, de maneira alguma. Aqui ela vai pro shopping com coleguinhas, tudo, Sim. Tranquilamente. Muito tranquilo. Estão todos felizes. Muito. Que coisa boa, é muito bom. Chefe, outra curiosidade minha. Qual o prato que mais pedido? Olha, dentre os próprios portugueses, eles vão muito... Tem um leque muito grande porque eles preferem essas comidas tradicionais. Então, a variedade é enorme. Agora, quando se trata de turismo, quando vem o pessoal de fora para cá, carro-chefe, indiscutível, é o bacalhau. É o bacalhau. É o bacalhau. Então tem que saber fazer o bacalhau. Um bom bacalhau. É isso. Perfeito. Várias maneiras, né? Uhum. Bacalhau tem de várias formas, mas com certeza, sem a menor sombra de dúvida, o bacalhau é o carro-chefe. Inclusive, eu vou aproveitar a oportunidade para chamar a atenção aqui. O chefe Beto é um dos apresentadores da nossa TV Olhar. Ele que apresenta a gastronomia do mundo, né? Isso. E o bacalhau à Braga, o famoso bacalhau à Braga, já está lá na nossa TV Mel Canal 1001. E para você que está aí no Brasil, também pode acompanhar a TV Olhar através do streaming em www.tv.olharbrasileiro.pt. Bom, chefe, eu imagino, eu sempre peço, quando a gente está encerrando o nosso programa, eu sempre peço para que vocês deixem uma mensagem para quem está lá no Brasil e é da mesma área e pensa em vir para cá. No seu caso, eu acho que essa mensagem ainda é mais especial ainda, porque na verdade é uma área muito comum para a comunidade brasileira aqui em Portugal.
que mensagem você deixaria para quem é da área? E acho que vale a pena a gente deixar também para quem não é da área e possa vir a ser. A mensagem que eu tenho para dizer, antes de se deslocar de um país para vir para o outro, pesquise, se informe, veja quais são as condições, aonde você vai ficar, não sair na loucura, porque muita gente vem achando que é um paraíso. É muito bom, aqui não tem comparação com o Brasil, porém tem as mesmas dificuldades, se não forem maiores. É um país maravilhoso de se morar, muito gostoso, você tem segurança, tem saúde, tem tudo que você precisa, porém não venham na loucura. Mas dentro da nossa área de restauração, você não vai ficar desempregado. Se você é um profissional da área, você pode ver que vai continuar sempre abertas essas portas, porque aqui tem muito, né? Aqui, tem lá, muito restaurante. Tem muito, eles chamam restaurantes aqui, às vezes chamam de café, falam, vou trabalhar num café, mas o café aqui não é um café do Brasil. Né? O café aqui é um restaurante, na grande maioria das vezes. Sim. Então é uma área muito ampla, né? Então você tem muito lugar para trabalhar, sempre tem oportunidades. Você é um bom profissional, você não vai ficar desempregado, com certeza. E quem não é da área, quiser vir, se arriscar, vai conseguir, vai entrar, vai conseguir, se gostar da área, vai crescer, porque tem essas oportunidades de crescimento. É muito boa essa área nossa. Então, o que eu tenho a dizer é isso. Se a pessoa quer vir, pesquise antes. Não venham na loucura, porque não é fácil. Assim como acha dificuldade no Brasil, aqui também tem. Com certeza, com certeza. E a dificuldade maior, porque você está longe dos seus, né? Aqui você não vai ter a quem recorrer. E essa é a parte mais séria que a gente tem que analisar. Bom, chefe, essa prosa tá deliciosa, teríamos muitas delícias, né? Passaríamos a tarde. A tarde aqui a falar de gostosuras. Verdade. Mas nós temos que encerrar. Agradeço, muito obrigada pela presença. Eu imagino que tenha esclarecido muitos pontos para quem está, né, lá no Brasil e para nós aqui, com certeza. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço por mais essa oportunidade e acompanhe a gente, venha com a gente. Mel 1001. Acompanhe Mundo Gastronômico. Exatamente. Tchau, tchau. Continue nos acompanhando, se inscreva no canal, já deixe seu like, compartilhe esse vídeo e nos encontramos lá no Mundo Gastronômico, não é isso, chefe? Muito em breve. Perfeito. Tchau, tchau. Tchau, tchau.